Olá, amigos e amigas, é mais uma satisfação poder estar dividindo esse espaço com você. Eu me sinto muito feliz e orgulhoso por você me dar esse privilégio e prazer da sua companhia durante esse nosso trabalho. Eu quero, antes de mais nada, pedir para você deixar o seu like, clicar no sininho, inscrever-se, clicar no sininho para receber as notificações. E, é claro, também deixe seu comentário, isso ajuda o nosso trabalho a crescer. Mas não esqueça, ajude a divulgar o trabalho e faça a sua inscrição. Visualizações não dizem muito ao YouTube, não. Eu quero, antes de iniciar nosso trabalho de hoje, lembrar mais uma vez que em breve estará essa obra aqui, estará no Mercado Livre também em forma de e-book dentro do nosso próprio trabalho aqui. Você poderá efetivamente fazer a sua aquisição, se assim julgar necessário. Mas seria uma injustiça eu não citar, e aliás já cometi esse pecado algumas vezes, em falar sobre o trabalho e não falar sobre aqueles que me deram o privilégio também de poder realizar essa obra até onde ela está alcançando a sua realização, através claro, das nossas pesquisas, do nosso empenho e principalmente da graça de Deus em nossas vidas. Mas eu quero agradecer ao amigo Matheus, lá da Mercearia Sabores Coloniais, a mercearia que tem, além de ótimos vinhos, uma carta excelente de vinhos, também queijos, frios e muito mais. Fica ali na Costa Gama, o endereço é Costa Gama com a 15 de novembro, bem na esquina ali. Fale com meu amigo Matheus e com as amigas que lá trabalham no atendimento ao público. Também a farmácia Tio Tony com teleentrega, meu amigo Rúdio, Cid e toda a sua equipe aqui no bairro Caravaggio, na Pedro Jacobs. E também ao amigo João Batista Pereira, lá da Localiza. Se você precisar de um veículo de luxo, enfim, com todo o conforto, você pode entrar em contato com a Localiza Hairs, tá legal? Que reservas 24 horas através do 0800 979 2000, tá beleza? Localiza carros de passeio, carros de luxo, enfim, para você desfrutar do melhor. A Alfa Móveis também, empresa com larga experiência em móveis sob medida, do irmão Zair Bandeira. Um grande abraço ao querido irmão Zair. Fica na rodovia BR-101, número 1865, tá certo? Você pode ligar para o 999 50 79 00. Eu falei Alfa Móveis, móveis sob medida. Também André Car, meu amigo André, autopeças mecânica, carros nacionais importados, André Car, dando aquela força para a gente também no nosso trabalho. E se o problema é entupimento de esgotos, enfim, caixa de gordura e tudo mais, olha aqui, ó, Guguê Limpa Fossas, meu amigo Norlé, grande abraço. Trabalha todo o litoral do estado do Rio Grande do Sul. Entupiu, limpa fossas 24 horas com o Guguê, 991336268. E ainda também Relojoaria Ótica Real, a melhor e mais recomendada ótica de Osório, na Marechal Floriano Peixoto, bem no centro da cidade, 845. Telefone é o 3663-1203. Um grande abraço a toda a equipe da Relojaria Ótica Real. Também o Bazar Bela Isa, capinhas para celulares e acessórios para celulares e muitas sugestões para presentes também na Bela Isa, com revenda do Trilegal, na Rua Costa Gama, 694, no centro de Osório. E DMM Placas, em Osório, na Getúlio Vargas, 1566, a sua melhor escolha, para placas de veículos, 3663-6730.
esse pessoal querido e amigo que está dando aquela força, já nos deu aquele apoio para podermos também, colaborando para a gente poder publicar esta obra, publicarmos esse nosso livro. Quero fazer uma abordagem aqui sobre alguns temas variados, como normalmente nós fazemos, para que a gente busque junto uma conscientização maior sobre tudo aquilo que tentam nos impor e implantar em nossas mentes como se verdade única fosse, sem que tenhamos o direito de questionar. Muito bem, algumas obras eu sempre cito como o livro principal de todos. Esse certamente é o norte de todos nós, a bússola de todo ser humano, a Bíblia Sagrada. Mas não é sobre a Bíblia Sagrada especificamente que eu estarei falando. Quero falar sobre uma questão filosófica até. Obras importantes, porque a própria palavra de Deus nos diz: examinai todas as coisas, retende o bem. E que a graça de Deus se derrame sobre todos nós, não é verdade? Nesses momentos difíceis. Eu estava passando os olhos rapidamente sobre uma obra que já li, Estudos Filosóficos, do G.E. Moore, que na verdade o nome do cidadão é George Edward Moore. Ele que nasceu em 1873 e faleceu em 1958. Ele nasceu em Illinois, nos Estados Unidos. Aliás, perdão, estou equivocado aqui. Illinois é o outro autor, o Sheen, o Fulton J. Sheen. Mas o Edward Moore, ele foi em Londres e faleceu em Cambridge. Ele que nasceu em 4 de novembro de 1873 e acabou falecendo em 24 de outubro de 1958. Obras que você deve ler, são coisas para buscar abrir a mente, assim como Fulton G. Sheen, Filosofias em Luta, o título da sua obra. Esse cidadão que foi, inclusive, um grande religioso, aliás, na sua passagem aqui pela nossa face da terra. Ele nasceu em Illinois, nos Estados Unidos, em 8 de maio de 1895 e faleceu em 1979, a 9 de dezembro de 79. O senhor Fulton J. Sheen, Filosofias em Luta. Livros que a gente sugere porque são coisas que fazem com que mexam. Veja só, mexa muito com seus sentimentos, com seu cérebro, faça com que nós verdadeiramente sejamos seres pensantes. Mas não esqueça que a bússola do ser humano é a palavra de Deus e a Bíblia Sagrada. Essa obra foi escrita em 1957, pelo menos publicada aqui no Brasil nesse ano, traduzida e publicada aqui no Brasil nesse ano de 1957 pela livraria Gira Editora, no Rio de Janeiro. E também uma obra que, segundo os grandes estudiosos, eu chamo até de um opúsculo, mas a riqueza de conteúdo desse livro, que é Elogio à Loucura, do Erasmo de Notre Dame, ele que evidentemente nasceu em Notre Dame, na Holanda, mas ninguém atribui ele ao holandesinho, que ele era muito mais italiano do que holandês. Ele que nasceu em 1866 e morreu em 1936. Portanto, com 70 anos, se não estou aqui sendo traído pela minha memória. Mas, de qualquer forma, o Erasmo de Notre Dame, ele viajou por vários países, França, Itália, Inglaterra, enfim, passou por uma série de locais e fez uma grande amizade lá em Flanders com o cidadão Thomas Morus, e que escreveu, por sinal, Utopia, que na verdade são duas obras pares, ou seja, Utopia par, segundo os estudiosos, ao Elogio à Loucura do Erasmo de Notre Dame. Livros que trazem uma forte mostra da necessidade do pensamento. São coisas questionadoras. Se você gosta desse tipo de literatura, evidentemente, teria outras sugestões, N sugestões aqui para dar. Mas quero falar também um pouquinho sobre os essênios.
Há uma obra do Adhemar, acho que de Lima, ele que é do Mato Grosso do Sul, esse cidadão, e ele escreveu A Organização dos Essênios. Claro que tem algumas coisas que você precisa se centrar um pouco, porque muitos camaradas acabam viajando demais. Eu digo como se usa no nosso popular português, viajando na maionese, né? Tem muitos que viajam na maionese literalmente e transcendem até a própria realidade, mas é uma questão de respeito a cada ideia, não é mesmo, desses cidadãos que buscam trazer à luz da verdade a conscientização às pessoas, não aquela lavagem cerebral. Mas você veja só, os essênios, que são adeptos de uma seita judaica, essa seita ela teve o seu ápice, seu pico mais forte no século II, do século II a.C. ao século I depois de Cristo. Mas a história dos essênios começa justamente lá no Oriente Médio, na Palestina, onde eles estavam localizados na oportunidade, e ela começa já um pouco antes disso, mas os essênios, na verdade, eles viviam afastados da sociedade, eles viviam no deserto meditando, orando, meditando e realizando trabalhos de purificação, como eles chamavam, e estudavam ao pé da letra o Pentateuco da Bíblia hoje, os 5 primeiros livros. Na verdade, eles estudavam profundamente a Torá, que, segundo estudiosos, teria sido o Pentateuco escrito por Moisés, inspirado por Deus. Deus conversava com Moisés, ele passava todas as informações e Moisés, então, anotava detalhadamente todos esses assuntos. Então, é considerada a Torá as escrituras sagradas para os judeus, que foram esses primeiros 5 livros do Antigo Testamento, do Velho Testamento, como nós chamamos hoje. Então, na verdade, eles falam assim que eles realizavam rituais de purificação e que todos viviam em comum acordo, não é mesmo? Eles realizavam uma espécie de comunismo primitivo, onde tudo era de todos. Agora você veja só e reflita aqui comigo como a coisa é demoníaca, o tal do comunismo, do socialismo, essa nojeira, essa coisa repugnante, repulsiva, que tenta empurrar a goela abaixo. Se nós trouxermos isso para a realidade presente, a vontade que a gente tem é de dizer um monte de asneiras, não é? E tomar, assim, algumas atitudes de virar as costas para essa raça repulsiva de cobras venenosas, esse ninho de cobras que se implantou e se encalacrou dentro da política, não apenas nacional, mas vamos falar especificamente do Brasil, com uma mídia podre, um lixo repulsivo como essa que nós temos em nosso país, que veio ao longo dos tempos sendo minada por essa ideologia infame e derramando essa expurcícia toda no meio da sociedade, levando milhões de pessoas à imbecilidade, à idiotização. E isso é uma pura realidade. Nós não estamos aqui ofendendo, afrontando quem quer que seja. Se você tem verdadeiramente cérebro dentro da sua cabeça, você jamais será um comunista. Porque o comunista não é possível que tenha cérebro dentro dessa bola que está fincada em cima do pescoço de cada ser humano. Não é possível crer que uma pessoa assim possa ter cérebro. Mas voltando então, essa coisa nojenta, tudo agora surgiu aí uma informação através da mídia podre de que a Ford estaria abandonando o Brasil em função, pelo Nhonho, aquele bastardo que todo mundo conhece bem, que por incompetência do governo, por falta de incentivo, não é nada disso. Não sejam cretinos, hipócritas, repulsivos, nojentos como já são. Só de olhar para a cara dessa gente dá ânsia de vômito. Então você imagina você acreditar numa falácia de certas crápulas dessa natureza, como tantos que
estão lá dentro da política nacional e, infelizmente, também muitos fazem parte da cúpula do nosso judiciário nacional, que é uma tristeza profunda para todos nós. Bom, mas a Ford está indo embora já, porque eles não vão fabricar mais veículos de passeio em função daquilo que lá os vermelhos comunistas fazem, escravizam os próprios presos lá e não pagam nada para eles, obrigam a trabalhar de graça, e os pobres coitados, os bilhões que tem lá, milhões de milhões, bilhões não, porque eles não têm mais de 1,5 bilhão, mais ou menos, de habitantes, 1,7 bilhão, é gente para chuchu, é verdade, mas assim, o que ocorre é que o salário é tão miserável para essa gente que os coitados chegam a morar do lado das indústrias onde trabalham para ganhar 1/4 de um salário mínimo pago aqui atualmente no país, no nosso Brasil, e trabalham de 16 a 18 horas por esse salário miserável e por um prato de comida. Por que estou dizendo isso? Porque, como a mão de obra praticamente é zero, esses carros saem num custo, esse carrinho de passeio, num custo muito abaixo do que aquilo que a Ford pode produzir, por mais econômica que seja a tecnologia utilizada e a mão de obra utilizada aqui no nosso Brasil. Então não há como concorrer com esses preços de mercado em função disso que eu acabo de dizer. E a Ford já vinha há 2 anos e pouco atrás já dando esse norte. Porque foram para a Argentina, porque o Brasil não oferece. Conversa para boi dormir. Eles vão continuar produzindo lá nos Estados Unidos os carros de luxo e vão parar com e caminhões, me parece que vão continuar produzindo. E vão parar então com essa linha de carros de passeio, esses carros mais baratos. Então aí daqui a pouco já é o Bolsonaro culpado, é o governo culpado, são os ministros culpado, o ministro da Educação, o ministro da Saúde, o ministro da Casa Civil, o ministro das Relações Exteriores, o ministro da Infraestrutura e assim por diante. E assim por diante. Tudo é culpa do governo, que realmente é um governo de caráter decente, onde não houve um ato de corrupção até hoje, desde que o presidente Bolsonaro assumiu, e os infames continuam querendo dizer que o governo não presta. Não presta para esse bando de ladrões, de canalhas, de infames que dilapidaram a economia do Brasil, que destruíram com a economia do Brasil, e não fosse essa pandemia, o Brasil hoje estava de vento em popa. Mas a mão de Deus está estendida sobre a nossa nação e sobre o nosso presidente e sobre os justos, sobre os filhos leais a Deus, servos leais a Deus e as servas leais a Deus. Mas voltando então à questão, porque isso é muito repulsivo, não é mesmo? Você está cansado, eu não perco mais meu tempo de olhar certas baboseiras que é essa mídia podre e infame na qual eu vivi, nessa lata de lixo, eu já disse isso aqui, por 32 anos, me causa uma repulsa terrível, guardadas as proporções, porque temos grandes profissionais, grandes homens retos na sua conduta e que sabem muito bem fazer uso de um microfone, tanto diante de câmeras quanto no rádio. E nas redes sociais nem se fala. Mas então, voltando àquela questão da organização dos essênios, quer dizer, um comunismo primitivo, né, onde todo mundo usava os seus próprios... Mas aonde que o comunismo divide alguma coisa com alguém? Vamos deixar de ser cretinos, hipócritas. Então, nesse aspecto, já fiquei com um pé atrás com Adhemar Lima, querendo dizer que lá o comunismo na época era uma coisa maravilhosa, que todo mundo dividia, era tudo de igualdade, o comunismo primitivo. Claro que execravam e limitavam as mulheres, aquela parte que todo mundo sabe, elas eram excluídas, não é mesmo? Mas alguns estudiosos acreditam até que João Batista, aquele que batizou Jesus Cristo nas águas do Jordão, foi um essênio, era essênio. E que Jesus possa ter tido, se João Batista teve contato, obviamente, com essênios, com pelo menos um essênio, mas dizem que Jesus poderia ter tido contato com os essênios. Isso não existe documento que prove, são apenas cogitações, não é mesmo? Teorias.
E a seita surgiu num momento em que a classe alta de Jerusalém estava toda ela voltada ao sincretismo grego, à cultura grega, que, por sua vez, tinha aquela influência racional pagã. Então houve essa dissensão, já isso no século 142 a.C., começou essa ufa toda e esse movimento separatista, vamos dizer assim, dos judeus, que mais voltados à Torá e à sua seita do que propriamente aquela filosofia misturada lá com os gregos, né? Essa separação houve, então, dos essênios, acabaram eles se retirando para o deserto. Mas é uma coisa bastante interessante de nós analisarmos para que a gente possa junto ver como a história vem se desenvolvendo e como ela veio se desenvolvendo ao longo dos tempos para chegarmos nas questões filosóficas de hoje. O Erasmo, por exemplo, que nasceu em que eu falei aqui antes, 800, mas não, foi em 1466 e morreu em 1536. Então, portanto, com 70 anos, como nós havíamos dito. Mas o interessante de tudo é que ele deixou esse legado, esse livro, O Elogio à Loucura, pela maioria dos filósofos, dos estudiosos, muitos professores universitários na área da filosofia, especificamente falando, eles indicam que todo o cidadão culto, o homem que realmente gosta de uma boa leitura, deve ter por obrigação esse livro em sua biblioteca. Esse livrinho do Erasmo de Notre Dame, o Elogio à Loucura, do Erasmo. Uma obra que mexe muito com a nossa mente. Por exemplo, estou focado agora no livro E Se Hoje For o Último Dia, mas o próximo livro, não lembro se citei isso aqui ou não, que está ali no bojo, já com várias páginas iniciadas, várias ideias já colocadas, porque não se pode perder o fio da meada. Você tem os 7, 8 livros ali que já tem o seu início. Talvez vá definir, será esse mesmo o título das obras, como já coloquei ali alguns, mas eu quero colocar o próximo, depois que fizer o lançamento desse, se for o último dia, se Deus assim nos der graça e vida para tanto, eu quero escrever um livro que já está iniciado, como falei, com o título A Filosofia dos Insanos. É uma questão filosófica bastante profunda, fazendo um apanhado de todas essas mentes, Sócrates, Platão, Aristóteles, Nietzsche, e por aí vai, não é mesmo? Por aí vai. Maquiavel e outros tantos, esses aqui que acabei de citar, Voltaire e por aí por diante. Então, são coisas que a gente vai juntando no bojo dos neurônios, guardando nas gavetinhas lá dentro, e daqui a pouco você tem que exteriorizar, porque na verdade a filosofia, se todos quisessem mesmo estudar filosofia, o primeiro livro que teriam que ler é a Bíblia Sagrada. Ali você encontra a resposta para todas as coisas. E a partir de então, a graça do Espírito Santo, quando nos entregamos nas mãos de Jesus, passa a nos trazer o quê? A sabedoria. O rei Salomão não foi o homem mais rico da história da humanidade, que se teve conhecimento até hoje, não teve nem o Sr. Elon Musk, que é o mais bambambam de todos, que é o maior bilionário da face da Terra. E, aliás, nós vamos fazer um trabalho aqui especificamente sobre o Neuralink do seu debilóide, esse que eu acabei de citar aqui, onde ele criou um chipzinho para implantar no cérebro do ser humano. Mas você vai se horrorizar e, ao mesmo tempo, se perguntar uma série de coisas que estão por acontecer e que parecem irreais, mas que estão aí, acontecendo a cada dia e sendo implantadas sem que você perceba. Como no comentário que fizemos ontem, uma coisa bastante forte, eu tenho certeza disso, mas necessária de se trazer a clareza do conhecimento das pessoas que ainda não tiveram acesso a essas coisas, a esse conhecimento, para que, no mínimo, se questionem a respeito de tudo que vem ocorrendo, do que já ocorreu.
Então começou lá no passado a história do comunismo. Isso vem lá desde os tempos remotos dos imperialismos que antecederam a história de Cristo, muito antes de Cristo. Você vê a história dos faraós e de outros, né? A história dos Anunnakis, a história de Enoque, o livro dos segredos de Enoque, apócrifos proscritos da Bíblia de São João. Você vai ver que tem muitas coisas que realmente, juntando o quebra-cabeça todo, nós temos que parar para refletir e questionar, deixarmos de sermos seres meramente vegetativos, porque a partir do momento que você não questiona nada, você não é um ser pensante, você é um mero ser vegetativo. É apenas mais um na multidão para fazer parte do jogo sujo do sistema podre que tenta a dominação por completo da face da terra para implantar um único governo, uma única religião, uma única moeda, enfim, um único governo e por aí vai. E privando as pessoas de tudo aquilo que nós ontem colocamos no nosso comentário. Quero agradecer mais uma vez a sintonia de todos, o privilégio da companhia que vocês me deram, e a gente volta, se Deus assim nos permitir, com mais um trabalho, com a graça de Deus, é claro. A todos, até lá.